Olá, tudo bem? Eu espero encontrar você bem e a sua família também, né? A gente está nesse vídeo em mais uma aula do nosso estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, do pastor Peter Scazzero. Estamos seguindo esse livro aqui já tem algum tempo. Para vocês terem ideia, hoje a gente vai para a nossa aula de número 43. A aula de número 43, ou seja, é bastante tempo. Os nossos vídeos não são longos, de 10 a 15 minutos, né? Fica nessa faixa, às vezes média de 12, mas de 10 a 15, uns que são 10, outros chegam a talvez a 15. E se você entrar no meu canal do YouTube, aproveita para se inscrever, né? Seleciona lá o sininho para quando chegar lá algum vídeo novo você poder ser notificado, né? Você vai encontrar lá em playlists, você vai ter lá clicar, por exemplo, na série sobre os 10 mandamentos, a série sobre disciplinas espirituais, né? Você vai poder clicar também na série sobre espiritualidade emocionalmente saudável, que também está disponível lá na playlist, tá bom? Aí você vai ter organizado um grupo de vídeos, né? Ou seja, todas as aulas, até essa, da 1 a 43. Se você perdeu alguma, você pode ir lá rever, às vezes você não perdeu, mas você quer rever também, você pode ir lá, aproveitar a playlist, encaminhar para pessoas, tá bom? É público, é aberto. Esses vídeos são todos abertos aí para que quem quiser participar, quem quiser e desejar estudar, mesmo que não seja da igreja, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum em relação a isso, tá bem? Especialmente se não for da igreja, que precisa ouvir da palavra também, bacana você encaminhar. Bom, agora a gente entra numa parte do estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, que é uma parte onde o pastor Peter Scazzero vai tratar um pouco sobre a nossa história, né? A história de todos nós, é o subtítulo dessa sessão aqui de estudos. Tanto que nas aulas seguintes, nós estudaremos aí sobre personagem bíblico, um personagem muito enigmático, que é o Jó, né? A gente sabe, por exemplo, que o Jó perdeu tudo num dia só, né? Então, quando a gente fala assim, a história de todos nós, é a ideia de que a história de Jó relata ou reflete a nossa vida também, a nossa história. Quem abordou isso num sermão, lá atrás na história, né? Foi o Jonathan Edwards, um pastor teólogo. E o Jonathan Edwards, mais teólogo que pastor talvez, ele num sermão, ele abordando a questão do livro de Jó, ele observou que a história do Jó é a história nossa, é a história de todos nós, né? Então a gente vê, por exemplo, que Jó perdeu tudo num dia só. Isso não é fácil, se você parar para pensar. Ele perdeu a família, ele perdeu a saúde, ele perdeu as riquezas, né? E aí a gente lembra que a maioria de nós temos experiências com a perda que são mais lentas, né? Então, ao longo do período de toda uma vida, né? E até chegar à morte, deixando tudo para trás. Então, diferentemente de Jó, a história é similar, mas a de Jó ela foi começada um dia só. Perdeu família, perdeu saúde, perdeu propriedades, a propriedade dele, a riqueza dele, tudo. Nós, ao longo da vida, vamos passando e vivendo momentos de perda, né? Então não é tudo num dia só. É ao longo da vida que a gente vai passando por isso. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na nossa vida, né? Diferente de Jó não perde tudo num dia só, como por exemplo, nós perdemos a juventude. Não perdemos a juventude? Não tem cirurgia plástica, não tem cosmético, não tem uma dieta perfeita, não tem uma rotina de exercício que vai interromper um processo chamado de envelhecimento. Nós perdemos a juventude. O tempo passa para todos. Postei isso no meu story do Instagram esses dias atrás. Uma foto minha e tanto de cabelos brancos, ou cavanhaque branco, enfim. Os pés de galinha, né? Tudo vai aparecendo, porque a gente perde a juventude. Isso é um processo irreversível. Só que a gente perde ao longo da nossa história, da nossa vida. Diferente, não é num dia só que perde. De uma vez acorda novo e na hora de deitar já perdeu a juventude. Não é isso. É um processo que dura anos e décadas, né? Nós também perdemos muitas vezes os nossos sonhos, né? Quem que nunca perdeu o sonho?
Sonhos, por exemplo, em relação à carreira profissional, sonhos em relação a casamento, né? Sonhos em relação a filhos, que normalmente esperamos, né? Uma boa carreira profissional, esperamos um casamento abençoado, esperamos filhos que são herança do Senhor. Então, quantas vezes nós não perdemos os nossos sonhos? E isso também vai acontecendo ao longo da nossa vida. Outras vezes nós perdemos as nossas rotinas e aí a estabilidade também é perdida nas mudanças, né? Cada vez que a gente sai de um emprego e aí cada vez que a gente muda de lugar. Então, eu, por exemplo, eu sou paulista e eu já morei no Paraná, já morei em Rondônia, já estou morando agora aqui em Goiás, já estou no 6º ano aqui. Então, nós mudamos de lugar e nós perdemos muitas vezes a estabilidade em relação a mudanças, né? Cada vez que a gente muda, seja o que for, a gente está passando por momentos de perda. A gente perde os amigos que são ali ao redor, a família perto, né? Os nossos filhos, por exemplo, eles vão crescer e vão ficando cada vez mais independentes. Então, cada vez eles vão precisar menos dos pais. É natural. Isso faz parte, é bíblico, né? Tanto que existem 2 versos bíblicos em relação a filhos que são utilizados. Ó. Obedecer aos vossos pais, certo? E honra teu pai e a tua mãe. Obedecer os pais é um versículo que vai na dinâmica do crescimento, enquanto criança, adolescente, início da juventude. Quando atingimos a idade adulta e constituímos a nossa família, então passamos a ser chefes de família, homens e mulheres, pais e mães, maridos e esposas, aí nós mudamos o verso para honrar o pai e a mãe, né? Então, é uma dobradiça que acontece a partir da maturidade, do crescimento. Muitos de nós, em um ou mais momentos da vida, vamos passar pela experiência de perdas muito difíceis também. Então, o que a gente chama de perdas catastróficas, né? Então, momentos de tragédia, né? Quantas pessoas a gente não conhece que acabaram passando por momentos de perda, por catástrofes na vida, perdas de pessoas queridas, perderam filhos, por exemplo, né? Momentos muito difíceis. Aquela família que precisa lutar contra a realidade de um filho que comete um suicídio, por exemplo, ou uma mãe ou um pai. Então, são situações muito drásticas e muito difíceis, mas são partes da vida da gente, é a história de cada um de nós, né? E quando um amigo muito leal nos trai, né? É complicado, não é verdade? Quando a gente tem uma amizade leal e aí a gente é traído nessa amizade. É uma perda também, é algo que se rompe, é um momento de tristeza, né? Que a gente passa. Existe a questão da esterilidade, aquela mulher que gostaria muito, ou aquele homem que gostaria muito da paternidade, da maternidade, e que não podem, né? Tem a questão das mulheres quando acabam sofrendo um aborto espontâneo. Então, existe algo muito triste, que é passar por momentos assim, coisas que escapam à nossa mão, mas são perdas que acontecem ao longo da vida. Tem um outro problema também, nós temos uma dificuldade, ficamos aflitos por muitas coisas que a gente não consegue fazer, porque tem a ver com os nossos limites. Então, nós nos sentimos incapazes, nós perdemos a capacidade de compreender que isso faz parte do processo da vida, da nossa história. E quando a gente se sente traído, ou a gente perde a alegria, por exemplo, de estar em alguma igreja, porque nos sentimos traídos ou pelas tradições da igreja, ou nos sentimos traídos por algum líder religioso, ou até mesmo, infelizmente, muitas vezes as pessoas se sentem traídas pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Deus. Em todas essas ilusões sobre a nossa vida da igreja, por exemplo, a gente chama a igreja de família na fé, né? A gente precisa entender que essas ilusões que as pessoas têm de que na igreja tudo vai ser lindo, maravilhoso, amoroso e perfeito, isso não existe, sabe por quê? Ela não é uma família perfeita. Nem a nossa família de sangue é perfeita. Porque a família na fé, assim como a família de sangue, são constituídas de pessoas, né? De seres humanos. E as pessoas nos decepcionam o tempo todo. Nós nos decepcionamos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos netos. Na igreja não é diferente, as pessoas se decepcionam umas com as outras, né?
Toda pessoa que vive em comunidade com outros crentes, com outras pessoas que professam a mesma fé, uma hora ou outra, vira e volta, como diz no Rio Grande do Sul, mais cedo ou mais tarde, vão experimentar essa desilusão e o sofrimento que essa desilusão acompanha. Né? Vem um sofrimento acompanhado nessa desilusão. Qual é a desilusão? Acreditar piamente que na família da fé, que na igreja tudo vai ser lindo, maravilhoso e perfeito. E não é assim que funciona, porque as pessoas são imperfeitas, porque as pessoas nos decepcionam. Eu decepciono você, você me decepciona, nós somos seres imperfeitos, tá certo? Tendo dito isso, e nós já estamos aí com 10 para 11 minutos do nosso estudo, da nossa reflexão, eu queria que você pensasse nessa história de vida. Lembra da história de Jó? Na semana que vem a gente vai iniciar, na próxima aula, a gente vai iniciar o nosso estudo a partir de uma reflexão da vida de Jó e vamos entrar em trilhas aí que são muito importantes e profundas, tá bom? Mas pensa nisso. A vida do Jó, ele perde tudo num dia só. Nós vamos colecionando perdas ao longo da vida. Isso começa com a questão da juventude que a gente vai perdendo ao longo da vida. A saúde, a disposição, né? E aí a gente vai perdendo outras tantas coisas, como eu já disse, trabalho, amizades, a ilusão de uma igreja perfeita, tudo isso a gente vai perdendo. E graças a Deus que a gente perde algumas coisas. É importante que as perdas aconteçam para que a gente possa amadurecer. Vamos refletir nisso então, hoje? E aí a partir da próxima semana a gente dá um pontapé inicial com a vida do Jó, e aí com a história da vida do Jó, que está lá na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, e a gente vai adentrar aí algumas trilhas, alguns caminhos muito importantes para a nossa reflexão, para que a gente consiga atingir uma espiritualidade emocionalmente saudável, tá bom? Deus abençoe você. Eu espero que esse estudo, né, já são 43 aulas com hoje, esteja fazendo sentido na sua vida, tá bom? Deus abençoe. Entra no meu canal, entra nas playlists, você pode encaminhar os estudos ali para onde você quiser, para quem você quiser, eles são todos abertos, tá bom? Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.